Como vender imóveis em cessão de direito aquisitivos? Os bancos financiam? Dá para regularizar e depois financiar? O cliente que compra, ele precisa regularizar para quando for vender? Quanto custa a regularização? Nesse vídeo eu só vou trazer aspectos práticos da venda de imóveis com esse tipo de documentação. Fica até o final, porque o conteúdo que eu vou compartilhar aqui te permite praticamente dar assessoria a clientes, proprietários e compradores. Me chamo José Florencio, sou corretor de imóveis há 23 anos, sou expert em documentação, isso porque aonde eu iniciei era uma imobiliária num local onde tinha muitos problemas de documentação nos imóveis. Ou eu aprendi a resolver a documentação e passar, explicar corretamente aos clientes compradores, ou eu não vendia. A utilidade documental para proprietários e compradores é um dos pilares mais fortes das minhas vendas. Tanto eu consigo passar segurança ao cliente comprador, como eu sou útil ao proprietário. Muitas vezes a minha exclusividade vem justamente dessa pré-assessoria documental a proprietários. Quer ter acesso à minha metodologia da forma mais aprofundada, os segredos, os pilares das minhas vendas, mostrado passo a passo? Vai na descrição do vídeo. Tem um link, Escola do Corretor de Imóveis. Clica nele, fala com a minha equipe de venda, fala para ele sobre um cupom de desconto especialíssimo que está rolando agora. Você vai poder adquirir ele, vai poder até parcelar no cartão, mas eu tenho quase certeza que você vai fazer a aquisição com um único pagamento. Valeu? Não adianta, gente, o corretor terceirizar isso. Eu tenho uma empresa que faz esse tipo de análise para mim, eu não quero perder tempo. Não, você perde a venda, você não perde tempo, você perde venda. Não adianta o conhecimento documental estar só no seu gerente ou no dono da sua imobiliária na hora do fechamento. Isso não adianta. Você precisa desse conhecimento na hora da primeira abordagem com o proprietário na captação do imóvel. Para você entender isso, eu vou ilustrar com uma história. Um tempo atrás eu fui captar um imóvel aqui perto, com uma das minhas corretoras. Eu acompanho, o corretor quando está iniciando eu acompanho de verdade, eu mostro para ele como é que faço, eu explico para ele a questão documental. Aqui o acompanhamento ao novato é levado a sério, eu quero corretores de alto nível aqui. Então eu fui com ela fazer a captação do imóvel. Chegando lá, era o filho da proprietária, que estava mostrando, viu o imóvel e tal, e aí quando chegou a um ponto, eu queria tocar no assunto do valor, e eu cheguei para ele e falei assim, na nossa intermediação, está incluso a assessoria documental, qualquer questão da parte documental até a venda do imóvel, a gente se responsabiliza, está incluso no valor da comissão. Aí ele pegou e falou assim, não, aqui a documentação está toda certinha. E aí ele pegou o celular e me mostrou uma ONUs reais. Beleza, escritura de compra e venda registrada no nome da mãe dele. Só que eu, expert, o expert, ele não entende só do papel. Ele não entende só de conceito. O expert, ele consegue ver coisas que outros não olham, a máquina não olha, o computador na hora de analisar não olha. Beleza, a escritura era de compra e venda. E eu fiz a seguinte questão, falei assim, olha, a sua mãe comprou esse imóvel no início da década de 90 e ela era solteira. Ela continua solteira? Ele falou assim, não. Ela casou e já ficou viúva. Então, são essas coisas que a gente precisa, eu consigo incluir dentro do meu comissionamento. Como ela comprou solteira, essa documentação, ela precisa fazer a atualização do Estado Civil no registro de imóveis. Ela vai precisar averbar a certidão de casamento, provavelmente ela casou com um pacto antinupcial, então a gente vai ter que registrar o pacto antinupcial, averbar o pacto antinupcial na matrícula do imóvel e averbar a viuvez dela. Quando eu mostrei para ele isso, olha, já tinha passado lá pelo menos 16 imobiliárias, acredito que algumas pegaram a documentação, tem muito corretor que nem pedir documentação pede, né? E quando pede não olha, não analisam. E aí, quando eu ganhei essa autoridade com ele, ele ficou mais propenso para ouvir da faixa de preço. Esse imóvel, ele estava sendo anunciado pelas outras imobiliárias por 2.500.000, por 2.300.000, por 2.200.000.
eu fui lá e avaliei o imóvel de 1.800.000 a 1.900.000. Ele aceitou, a mãe dele no caso, aceitou a avaliação, me deu a exclusividade, nós tiramos as outras imobiliárias, eu pude fazer a divulgação do imóvel sozinho. Antes, esse imóvel estava sendo anunciado por 16 imobiliárias, então você abria o portal Zap Imóveis naquela rua, esse imóvel tinha 16 imobiliárias anunciando. O cliente vai ligar para qual? Não sei, é depender da sorte, mas comigo, só eu anunciando, mudou. A quantidade de leads, o imóvel de 2.500, 2.200 já foi passado para anunciar para 1.900.000. E só eu anunciando, a quantidade de leads já começou a gerar mais para mim. Isso é o que eu ensino no curso. É você preparar a sua venda a partir do trabalho feito com os proprietários. Para começar de forma simples da cessão de direito aquisitivo, cessão de direito aquisitivo é um dos títulos de propriedade de imóveis. Existem títulos definitivos, tá? O mais conhecido é o compra e venda, é aqueles que vocês falam que é documentação cristalina. Geralmente o leigo fala muito isso, ou é a documentação toda certinha ou definitiva. Não, é uma escritura de compra e venda registrada. A mais conhecida de títulos definitivos é a compra e venda. A cessão de direito aquisitivo é um título de propriedade abaixo da compra e venda. Eu costumo explicar de forma simples para um proprietário, para um comprador, que é um título genérico. Assim como os remédios genéricos. O remédio genérico, ele não tem eficaz, ele não cura também, mas ele custa mais barato, né, do que o original. Na escritura de cessão de direito aquisitivo, ele também é um título genérico e por isso ele precisa ser precificado abaixo do valor do imóvel se tivesse com a documentação definitiva. Essa é uma forma que eu explico facilmente ao proprietário e a compradores. O título de cessão de direito aquisitivo, geralmente, ela vem de uma promessa de compra e venda não efetivada definitiva. Quando o cliente, às vezes aqueles clientes que compram um imóvel, por exemplo, e fica parcelando. Ele acabou de pagar o parcelamento, mas ele não procurou o antigo proprietário para efetivar a escritura definitiva, para assinatura, e aí ele quer vender. Quando ele quer vender daquele jeito. Então, da promessa de compra e venda, você não consegue fazer uma outra promessa de compra e venda. Você faz uma cessão de direito aquisitiva, ou seja, cessão ao direito de adquirir a propriedade. Ele não tem a propriedade propriamente dita, mas ele tem o direito de adquirir. Cessão de direito aquisitiva não é um inventário, são coisas distintas, eu não tenho como explicar mais aprofundado aqui. E aí vamos responder as perguntas lá de cima. Como vender um imóvel em cessão de direito aquisitivo? Gente, você está falando com um cara que vendia isso. Então você precisa principalmente preparar o proprietário para aceitar um valor. Pô, tem uma mosca aqui, é mole? Aceitar um valor menor do que vale. Você tem que explicar para ele, olha, o seu título é uma escritura genérica, não é um título definitivo. O cliente que vai comprar, ele precisa ter uma vantagem para isso, até para se ele quiser regularizar, ele conseguir. E outra coisa, o imóvel, e aí a segunda pergunta aí, ó, não pode ser financiado, com isso diminui a liquidez. Se diminui a liquidez, você tem que contrabalancear na questão do preço. Então é fácil de você explicar para o cliente, para o proprietário, que o imóvel dele não pode ser vendido pelo valor, vamos supor, escritura definitiva, o imóvel vale R$500 mil. Então olha só, na cessão de direito aquisitiva, tá? A gente tem que vender ele com uma vantagem, 400 mil, pode ser, tá bom? Isso você precisa preparar. Então, você preparando o proprietário para aceitar menos, facilita o teu processo de venda. Dá para regularizar, bancos não financiam, tá bom? Dá para regularizar e depois financiar, não caia nessa. Não caia nessa.
Convença o comprador a comprar o imóvel dessa forma, explicando para ele que é por isso que o imóvel está dentro dessa faixa de preço, e o proprietário também. Senão, você não tem previsão, tempo, custo de levantar. Então, é melhor você aconselhar o proprietário a vender dessa forma e você explica ao comprador, tá? Quem compra precisa regularizar? Não necessariamente. Quem compra, ele pode depois, quando ele quiser vender, ele vende dessa mesma forma. Você vai explicar para ele, olha, esse imóvel aqui, se ele tivesse com a documentação definitiva, ele valia 500, você está comprando por 400. Amanhã, o imóvel aqui vai estar valendo com a escritura definitiva 800, o senhor vai estar vendendo por 700. É isso, é a forma mais fácil para você ser efetivo nisso. E quanto custa essa regularização? Não dá para calcular. Cada um tem o seu custo, então eu sei que tem muita gente que gosta de respostas concretas, objetivas, mas não tem. Isso é subjetivo, cada caso é um caso, você precisa analisar cada um deles. A nossa categoria, ela precisa entender de uma vez por todas que entregar assessoria documental aos nossos clientes nas nossas assessorias, é fundamental. Essa é a forma de nos tornarmos de fato relevantes na compra e venda do imóvel e a sociedade nos valorizar. Nós precisamos incluir isso na nossa assessoria. Se você quer sempre ser chamado para intermediar uma venda, se você quer ter o teu nome lá na escritura, a melhor forma que é você dar uma assessoria aos seus clientes de uma forma... E aí eu vou falar uma coisa, não conheço nenhum curso que te entrega isso, senão o Escola do Corretor de Imóveis. Vai lá na descrição do vídeo, clica no link, pede desconto. Se você gostou desse conteúdo aqui, colabora com o engajamento. Dá sua curtida, comenta aqui comigo, compartilha, ajuda esse careca aqui que se dedica tanto aí para essa audiência ter um conhecimento prático de verdade da compra e venda de imóveis. Sabe por quê? Porque isso aqui é corretor de imóveis. Um abraço.